Muito bem, hoje eu gostaria de falar um pouquinho aqui nesta câmera, neste escritório, sobre a relação de poder ou não poder fazer algumas coisas. É aquela velha, infelizmente ainda as pessoas fazem esse tipo de pergunta, mas é aquela velha pergunta do eu posso fazer tal coisa, eu posso fazer outra coisa, enfim, até que ponto eu posso fazer isso sem estar pecando e assim por diante. Tem muitas pregações sobre isso, no bom e no mau sentido, tem muitos vídeos bons sobre isso, né, de teólogos eh, de respeito aí, digamos assim, e até de pessoas que não são teólogos, assim, né? Acho que é um negócio meio senso comum, mas infelizmente ainda a maior parte, né, da população vive nessa pergunta de eu posso ou não posso fazer tal coisa. Né? A gente pode discorrer sobre várias aplicações que essa pergunta pode ter, ou esse tipo de pergunta pode ter, mas assim, eu acho que, não querendo chover no molhado, mas essa pergunta, ela vem de um coração religioso. Eu entendo que todos nós temos um coração religioso, e eu acredito, aí agora é o Mateus falando, de que isso vem de uma relação do pecado. Ok? Se o pecado não tivesse aparecido, digamos assim, né, lá em Adão e Eva, nós não teríamos esse coração religioso do que eu posso fazer, ou do que eu preciso fazer, ou do que eu não posso fazer, ou não devo fazer para alcançar a Deus, ou para alcançar salvação, ou para alcançar o prazer de Deus, digamos assim. E isso é muito complicado, porque isso perdura até os dias de hoje, numa relação da igreja brasileira, por exemplo, que nós vivemos. Então, são as mesmas perguntas que são feitas desde que a igreja é igreja, tá? A igreja institucional, tô falando. Né? Se eu posso fazer isso? Ah, e se eu fizer isso, tá de boa? Não, se eu fizer isso, pode ser? Ah, eu vou deixar de ir pro culto esse domingo porque eu tenho um aniversário. Será que eu posso fazer isso? Ah, eu vou viajar pra praia, daí eu vou perder o culto de sábado. Será que eu posso fazer isso? Ah, eu vou jantar com a minha namorada. Será que eu posso fazer isso? Ah, ou às vezes essas perguntas, elas vão se colocando nas nossas relações interpessoais também, né? Ah, eu tô com a minha esposa aqui, a gente tá conversando sobre algum assunto da nossa forma de, sei lá, viver, ou finanças, ou filhos, ou o que seja. Ai, será que a gente pode fazer isso? Será que a gente não pode fazer? Sabe, é de uma imaturidade absurda esse tipo de pergunta, de verdade, assim. E eu falo isso com um coração humilde. Por quê? Porque eu fiz essa pergunta por muito tempo. E às vezes eu até recaio nisso, né? De estar me perguntando internamente ou numa oração, será que eu posso? Mas aí você fala, pô, será que essa é a pergunta correta? Será que essa é a pergunta correta para fazer para Deus? Ou para nós mesmos? Ou para o nosso próximo? Ou sei lá, para o pastor? Porque daí tem gente que vê, né, o ser presbítero como uma liderança e autoridade em nossas vidas, que vai impor as mãos e as bênçãos estarão derramadas. Não, gente, pelo amor de Deus. Então, ó, você vê o tanto de coisa que eu posso falar sobre esse assunto, sobre essa pergunta de pode ou não pode. Mas a questão tá aí. Se ela vem de um coração religioso, é porque através do poder ou não poder, nós estamos tentando alcançar alguma coisa, e essa coisa nós chamamos de Jesus Cristo, nós chamamos de Deus, sendo que esse Deus e esse Jesus Cristo, na nossa cabeça, podem ser alcançados. Mas se nós abrirmos a Bíblia, abrirmos o nosso coração, abrirmos os nossos olhos para o Evangelho de Jesus, nós vemos que nós não podemos alcançar nada, que é Ele quem nos alcança, é Ele quem veio, Ele quem fez, certo? Então, nisso, a gente já pode cortar, entre aspas, o mal pela raiz e saber que não é uma questão de poder ou não poder. É uma questão de que aonde está o meu coração? Aonde está o meu entendimento de quem é Jesus e do seu caráter? Aonde está o meu coração em relação a quem eu sou em Cristo, para saber se eu vou fazer ou não fazer, mas antes, quem eu sou e fazer aquilo que eu sou. Então, eu sei, é muito difícil. Se nós somos filhos de Deus, nós fazemos aquilo que um filho de Deus faz. Se nós somos cópias de Jesus Cristo, nós fazemos aquilo que Jesus faz. Certo? É difícil? Eu sei. Eu sei, não quero ser hipócrita aqui. Mas a questão é, o poder ou não poder fazer, e essa pergunta é de um coração que ainda está imaturo, tentando alcançar bênçãos
pelas suas atitudes, né? Aí nós podemos entrar na meritocracia, nós podemos entrar realmente nesse legalismo farisaico e até pastoral hoje em dia, de você poder ou não poder fazer alguma coisa. Então, muita gente, eu não sou ninguém, tá? Eu não sou ninguém, mas muita gente vem e me pergunta se a pessoa é de fora do evangelho, digamos assim, né, não foi alcançada por Cristo ainda, ela perguntar se pode ou não pode, é legal ela perguntar isso. Mas é legal que eu tenha uma resposta desse tipo que eu tô falando, né? Não é uma questão de poder ou não poder, é uma questão de quem Cristo é e o que ele fez. É basicamente isso. Mas assim, pessoas que estão vivendo sempre dentro da igreja, que a gente chama, né, em comunhão, elas estão viciadas em perguntar se pode ou não pode. Será que eu posso sair de tal jeito? Será que eu posso sair de casa e falar tal coisa? Será que eu posso cozinhar? Será que eu posso lavar a louça? Será que eu posso. E que tipo de perguntas são essas? São perguntas de um coração que ainda não entendeu a cruz. Não entendeu, mas eu falo da totalidade dela, não que eu tenha entendido, né? Porque eu não sei se isso é possível, para falar bem a verdade, pela nossa mentalidade limitada, mas assim, não entendeu a obra da cruz. Essa obra é redentora, que não importa as suas obras, importa quem você é e as suas obras que revelam quem você é, não as suas obras pelas suas obras. Certo? Eu não quero aqui ser o cara do que chamam hoje de hipergraça. Não, você não precisa fazer nada, né? Jesus te aceita do jeito que você é e não precisa ser transformado. Eu sei que não é assim. Mas eu quero lutar aqui também contra esse legalismo de que a obra ela acaba sendo mais importante do que o entendimento e a crença e a percepção de quem Cristo é. Nessa intimidade, coisas que nós só podemos aprender com uma vida de oração e intimidade com Deus pautado na palavra de Deus. Só. Nada mais pode nos dar isso. Outras coisas podem acrescentar. Acessórios, livros teológicos, cultos, comunhão, EBD, célula, grupos pequenos e assim por diante. Essas coisas. Mas isso só pode ser dado através de intimidade com Deus, com Jesus, que é para isso que ele nos fez. Olha que loucura. Então, para a gente ver como o problema está na gênese do negócio, sabe? Então, o que acaba me incomodando são em pessoas que se dizem maduras ou se dizem, enfim, entendidas de tal assunto e tal, mas deixam a teologia virar legalismo, de modo que o amor se esvai. Esse amor por Cristo mesmo, esse amor por Deus, esse amor pelas pessoas, esse amor pela obra redentora, pela obra reconciliadora de Cristo. Sabe? Como é que nós vamos nos reconciliar uns com os outros e levar reconciliação de Jesus para as outras pessoas? Ou entender essa reconciliação nossa para com Jesus? Através de uma obra dele, como é que nós vamos entender tudo isso? Se o nosso coração ainda está perguntando se pode ou não pode, até qual linha que eu posso ir? Aonde que é o abismo? Será que eu posso chegar mais perto desse abismo do pecado? Ou será que a minha escolha tem que ser estar em Cristo e viver em Cristo e andar como Cristo o tempo inteiro? Mateus, isso não é possível porque somos pecadores. Concordo. Mas o nosso entendimento tem que ser outro. A nossa percepção tem que ser outra. Justamente até pelos momentos de pecado. Para que nós entendamos também o perdão de Cristo. Porque se nós vivemos naquele limite do poder e não poder, toda vez que a gente cair, o que vai acontecer muito mais vezes, eu garanto pra você, toda vez que a gente cair, a gente vai olhar e vai falar: puxa, isso aqui é culpa minha, e agora o que eu pergunto? O que eu faço para me reconciliar com Deus? O que eu faço para voltar para Deus? Não. Um coração que entendeu que não faz nada, que não fez nada para merecer, quando ele peca, ele entende o perdão. Sim, se arrepende, se entristece, né? Tudo aquilo que a gente lê na Bíblia, tudo aquilo que a gente já vive, até, eu quero acreditar. Mas entende que o perdão de Cristo que reconcilia a nossa relação com ele, não uma atitude nossa.
Mas Mateus, é claro que você tem que ter atitudes a partir dali. É óbvio, né? Até o conceito de metanoia é isso, é esse arrependimento de você virar 180 graus e ir para o outro lado. Eu entendo isso. Mas isso não vale de nada se esse coração deixar de ser religioso, deixar de ser um coração legalista, um coração farisaico, um coração institucional e religioso. Porque não é assim. Quando nós colocamos regras, pode, não pode, quando nós colocamos métodos, metodologias, nós afastamos Cristo dessa equação. Equação tal que já não inclui Cristo. Porque Cristo não está em equações, não está em métodos, né? Não está em contas matemáticas exatas. Cristo é em nós. E isso muda e deve mudar a nossa percepção todos os dias. Não é só hoje eu entendi isso e agora para sempre vou viver uma vida diferente sem pecado. Não, você vai continuar nas suas lutas, você vai continuar nos seus processos, mas com uma nova percepção, com as lentes do Evangelho, com as lentes do Evangelho para si mesmo, com as lentes do Evangelho para o próprio Evangelho, com as lentes do Evangelho para o mundo, para os seus familiares, para os seus amigos, para os seus inimigos, para os opressores, para os oprimidos e assim por diante. Né? Eu li hoje uma passagem em Apocalipse, acho que é 12. Pode ser. E tava falando sobre as testemunhas, né, de Cristo, assim, né, que em face da morte escolheram não amar, né, não amaram a própria vida. E eu falei, caraca, isso é muito forte, né? E aí eu me pergunto, pô, será que eu tivesse se eu estivesse diante da morte, eu não amaria a minha própria vida e falaria como aqueles missionários maravilhosos na história da igreja que falaram, não pode cortar minha cabeça que eu não que eu não vou negar a Cristo? Será que eu faria isso? Aí a resposta que a gente dá é sim, Jesus sim, e me ajuda a ter essa sensação de viver e morrer para o Senhor. Mas aí eu falei, o que que faz? Eu pensei, né? O Espírito Santo tocou meu coração. O que faz uma pessoa estar diante da morte por causa de Cristo? Não é assim que isso acontece. É um processo. Em primeiro lugar, ela é um filho de Deus, regenerado, santificado, justificado, lavado pelo sangue de Cristo. E aí depois ela anda como Cristo andou. E aí vai passando, 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 e ela vai se firmando, amadurecendo, até chegar nesse momento dela estar diante da morte por causa de Cristo. Mas a minha pergunta daí, ela se aprofundou. Você diz, né? Você, Mateus, você diz que você morreria por Cristo. Mas será que lá no começo, nessas pequenas renúncias da sua vida, de você renunciar aos seus desejos que colidem com o Evangelho, será que você escolhe amar a sua própria vida ou amar a Cristo? Será que você escolhe amar a sua própria vida ou amar a vida do seu irmão? Sabe, quantas vezes eu encontro com os meus amigos e, entre muitas aspas, num pensamento bem religioso aqui, eu não faço nada de errado, eu não peco, mas eu volto para casa com um vazio. Sabe por que que isso acontece? Depois o Espírito Santo toca meu coração. Porque eu não fui um agente de reconciliação dele para com Jesus, que é o nosso ministério aqui. O nosso ministério aqui é sermos agentes de reconciliação. E isso me pega muito forte porque eu vou acabar encontrando com um amigo, nós aqui, eu como casal, né, eu e minha esposa, vamos encontrar um casal de esposas. O que que nós vamos fazer lá? Dá pra gente contar piada, dá pra gente jogar conversa fora, dá pra gente falar sobre futebol, sobre política, sobre o mar, sobre esportes, sobre estudos, sobre profissão, dá pra gente falar sobre tudo isso. Mas eu, como um agente da reconciliação, eu tenho que falar sobre tudo isso com o olhar do evangelho, fazendo com que aquela pessoa que me escuta veja um pouquinho de Cristo. Eu falo um pouquinho porque eu sou muito sujo, cara, e talvez não dê para ver nada. Eu sou muito sujo. Mas um pouquinho, essa é a minha responsabilidade. Perfeito? Ó, esse pensamento foi se desenvolvendo, mas é uma coisa que está incomodando meu coração, mas eu acho que eu estou falando com mais calma agora, né? Acho que eu estou desenvolvendo isso também. Enfim, a minha oração é para que Deus constrange assim o nosso coração, mas constrange em amor para que nós amemos, para que nós paremos com esse pensamento religioso e que nós joguemos os nossos pensamentos, certos ou errados, diante de Cristo, para que Ele lance fora os errados e aprimore os certos que foi Ele mesmo que colocou no nosso coração.
certo? É isso, é dar luz a quem nós somos, né? Vivermos na luz, filhos da luz. Ele nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Foi isso que ele fez. Então que vivamos assim, essa é a minha oração, certo? Muito obrigado pelo seu tempo. Se você ficou até aqui, um abraço.